Boa noite, meus irmãos que estão chegando aí. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Bem como a todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Gaefa. Seu Flávio, boa noite. Sônia, Bruna, boa noite, seja bem-vinda. Inês, boa noite. Maria Fátima, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Gaefa. A mais uma reunião de quinta-feira e como já é hábito nosso, as reuniões de quinta-feira são o pinga-fogo, perguntas e respostas. A gente vai ter a oportunidade de, de ter uma live um pouco mais contraída. Vocês vão escolher os temas através das perguntas, então vai ser bem gostoso. Paulo, Silvana, boa noite. José, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Pedro, Marcos, boa noite. Bia, boa noite, minha irmã, seja bem-vinda. Gi, boa noite. Marcelo, Conceição, Zéza, minha irmã, seja bem-vinda. Dercília, boa noite, seja bem-vinda. Ana Cleide, todos muito bem-vindos. Daqui a 5 minutinhos a gente inicia. Apenas para esclarecer, eu entrei um pouquinho antes, porque nas duas últimas reuniões foi apresentado um pequeno probleminha na transmissão. Alguns de vocês perceberam que a transmissão deu uma pequena falhada, um pequeno pulo, né? Durante a transmissão. E depois da live gravada, tanto no Face quanto no YouTube, não aparecia tanto, né? E ao longo dessa semana eu corri atrás para descobrir os motivos, né? A gente tem alguns motivos que pode ser, porque a conexão aqui não é, né? Me falaram também da possibilidade de ser em virtude do Facebook, né? A própria plataforma do Facebook dando algum tipo de probleminha. De qualquer forma, a gente se reservou aqui vários meios aqui para que isso não ocorra hoje, e por isso eu entrei um pouquinho mais cedo para também testar, ver como é que está a conexão de vocês, tá? Qualquer coisa, tiver algum problema, a gente derruba esta conexão e abre outra, tá? Mas a partir do momento que a gente iniciar a reunião, aí a gente vai até o fim, tá? Dirceia, boa noite, seja bem-vinda. Leonardo, boa noite. Elisângela, seu Moacir, Lívia, minha irmã, um grande abraço a você aí, o pessoal de Piracicaba. Maria Helena, Luiz, boa noite. Nando, meu irmão, seja bem-vindo. Janice, seja bem-vinda. Ângela, minha irmã, não esqueci da tua pergunta, viu, Ângela? Se você puder refazê-la agora, eu estou com ela aqui, mas enfim, você vai ser a primeira questão que a gente vai responder que eu fiquei devendo para a Ângela semana passada. Dois termos que eu não tinha conhecimento, mas eu fiz a lição de casa essa semana e aí a gente hoje já tem a resposta. Tá, Sônia? Ah, ok, Sônia. Celina, Bernadette, Luiz, boa noite. Claudinha, minha cunhada querida, seja bem-vinda. Elisângela, boa noite. Erminda, minha irmã, boa noite, boa noite. Yolanda. Bom, faltam 2 minutinhos. Já teve alguém dizendo que está cortando um pouco. Como que está a conexão de vocês? Se estiver cortando muito, aí eu vou derrubar essa live e abrir uma outra, tá? Se for apenas uma questão de uma ou duas pessoas apenas, eu peço para que atualize a página,
tá? Que pode ser um problema na conexão da pessoa, tá? Que para mim aqui, tanto a conexão quanto a transmissão de dados, áudio e vídeo tá boa, tá? Não está tendo problema, tá? Um último recado, um último recado. Como hoje é quinta-feira, perguntas e respostas, quem e vocês vão fazer a reunião, vocês que fazem, então nós vamos fazer o seguinte, até 8h45 a gente vai poder fazer as questões, tá? A partir das 8h45, vocês suspendem as questões para a gente ter tempo de retornar, terminar as respostas até as 9 horas, para ir para a segunda etapa da nossa reunião, que é o passe e a fluidificação das águas, tá? Bom, gente, a maioria está falando que está tendo, em alguns casos, algum tipo de mini travamento. Mas ok, vamos tocar assim, porque a maioria está falando que a conexão está boa, né? Então vamos assim. De qualquer forma, se tiver algum prejuízo na compreensão, ao final a live gravada fica perfeita, tá? Então vamos iniciar, porque já são 8 horas e eu não quero tirar o tempo de vocês para as questões, tá? Então eu convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião eles nos possam conceder a paz e a luz, a força e a proteção, e ao sairmos daqui, possamos continuar fortalecidos para continuar a caminhada rumo a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora vocês já podem fazer as questões, tá? Eu vou apenas responder essa da nossa irmã, Ângela, antes de mais nada. Enquanto isso, vocês já vão colocando as questões aí para a gente iniciar, tá bom? Apenas para aqueles que não assistiram quinta-feira passada, a nossa irmã Ângela fez uma pergunta que eu não sabia, tá? Então eu fui pesquisar e hoje eu posso passar uma resposta. A pergunta era assim: na Gênese fala sobre Nog e Manog. Nog e Manog, tá? Não tem a ver com o espiritismo, mas tem a ver com a religião islâmica. Você já ouviu falar dessas duas palavras? Nog e Manog, tá? Na verdade, eu fui pesquisar porque eu nunca havia ouvido falar. E aí, Nog e Manog são dois termos utilizados tanto na Gênese de Moisés, quanto no Apocalipse de João, quanto no Alcorão. Como o Alcorão é uma versão, se a gente pode colocar assim, dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, então consta eles ali. Na filosofia islâmica, Nog e Manog são filhos bastardos de Adão. Adão, aquele, né, que foi expulso do paraíso. Dele com mulheres da terra, tá? E que esses dois eram apenas a maldade, segundo
o que a doutrina islâmica diz, e que eles foram aprisionados por Deus, mas que no fim dos tempos, os dois seriam libertos ou conseguiriam se libertar e comandariam o exército do mal sobre Jerusalém. E isso ocorreria no Armagedon, no dia do juízo final. E Jerusalém por ser a cidade santa, tá? Deus iria destruir definitivamente Gog e Magog, destruindo o mal na terra, e a partir daí iniciaria o julgamento do juízo final. Essa é a tese islâmica para Gog e Magog, tá? E naturalmente não tem vinculação nenhuma com a doutrina, tá bom? Obrigado, Ângela, pelo carinho da pergunta, viu? Vamos lá então? Paulo, boa noite, Silvana, obrigado pela pergunta. Vamos ver aqui qual. Boa noite. Gostaria que você pudesse nos tirar essa dúvida que temos, que ao termos o Evangelho reparamos. Capítulo 14 do Evangelho. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Deixa eu pegar aqui. No versículo 7, Kardec diz: quando sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa da sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem desse testemunho dele. O que fez João Batista, a solicitude materna era o seu sentimento dominante. Nossa dúvida é: ela não via ou ouvia falar seus milagres, suas curas, seus ensinos? Então nós não estamos entendendo. Na verdade, Paulo, Silvana, esse é uma dúvida muito recorrente dentro do meio espírita, tá? Por quê? Por que Kardec coloca isso? Né? Que muitas vezes Maria, ao que se soube, e aí vamos pegar o texto correto aqui para eu não me perder e não falar coisa errada. Né? Ao que se sabe, ela muitas vezes, deixa eu pegar aqui, não fazia uma ideia justa da sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos. O que ocorre? A vida de Maria, ela é dividida em duas partes, antes e depois da morte de José. Então, antes da morte de José, Maria tinha sim a ideia que Jesus era filho de Deus, mas ela não tinha dimensão do que era isso. Ela não tinha dimensão do que era isso. Quando José morre, Jesus atinge os 30 e começa a divulgação do Evangelho, se autoproclamando o Messias. Ela abandona os outros filhos, porque os outros filhos não tinham vinculação com ela e eram um pouco inimigos da própria missão de Jesus. Ela segue Jesus para Galiléia. E ali ela começa a se maravilhar com o que o filho fazia. Mas o sentimento de mãe nela ainda era muito profundo. Não que ela não seguisse o que ele ensinava, ela era um espírito luminoso, mas o sentimento de mãe e o medo que os seus perseguidores fizessem algo contra ele, nela era maior. Quando ele morre fisicamente e retorna, ela começa a fazer um trabalho de caridade, de amor ao próximo, inigualável. Então, na verdade, esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz muita dificuldade de compreensão, mas é nessa época primeira, enquanto eles moravam ainda em Nazaré, que ele se refere a que ela não seguia ou não compreendia muito bem
a estatura de Jesus, tá? Fale da importância de Santo Agostinho para o Espiritismo. Santo Agostinho, para aqueles que não são conhecedores da história de Santo Agostinho é um dos pais da Igreja Católica, um dos doutores da Igreja Católica. É uma figura excepcional, uma figura que teve uma interpretação dos evangelhos de Jesus incomparável, tá? Um deles, tá? Ele era um boêmio, era uma pessoa voltada à vida noturna, a todos os tipos de excesso, até que ele teve uma revelação divina e se converteu. E a partir daí ele começou a estudar os evangelhos, se tornou sacerdote, né? Teve uma divulgação do evangelho de Jesus extraordinária. E quando morre, tal foi a sua reforma íntima que ele é convidado por Jesus para fazer parte da equipe do Espírito de Verdade. Tanto que Santo Agostinho tem várias, não é uma, são várias mensagens na codificação espírita. Tem mensagem de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Médiuns, no Gênese, né? Tem na Revista Espírita, então, tem várias oportunidades, Santo Agostinho esclarece. Então, Santo Agostinho é, para a doutrina católica, muito importante, considerado um santo, e para a doutrina espírita é considerado um espírito de alta elevação moral, de muita luz, e que colaborou diretamente na codificação, né? Espero ter correspondido à sua expectativa, viu, Ângela? Elisângela, boa noite, obrigado pela pergunta. Fale sobre os irmãos que nascem na mesma família, porém não têm afinidade nenhuma com a família de nascimento. Normal. Infelizmente, Elisângela, é assim. Nós encarnamos na família que nós precisamos, tá? Mas dentro da família, nós temos 3 tipos de familiares. Aquela pessoa, aquele espírito que reencarna com a gente na mesma família, por termos uma ligação de amor muito grande, de afinidade muito grande. Então vem nos auxiliar. É aquele familiar mais chegado da gente. Tem o outro, que é aquele espírito que não afiniza com a gente e a gente com ele. A gente não se gosta. E volta, junto, para reparar os erros do passado. E aquele que é indiferente, que aproveitou a família como oportunidade reencarnatória, que também ama o pai, ama a mãe, ama os irmãos, mas não tem uma vinculação muito forte, tem tendências completamente diferentes de toda a família. Muitas vezes ele vai, viaja, muda de cidade, liga de vez em quando, ama, tudo, mas não tem esse apego, não tem essa vinculação. Ele leva a sua vida apartado do resto da família. Tá? Então tem esses 3 tipos. Aquele que nos afiniza muito, que vem nos auxiliar no nosso processo de evolução na Terra. Aqueles que a gente não gosta e não gosta da gente, para a gente se reparar. E aqueles que são indiferentes à nossa família espiritual. Tá? Bom, gente, aguardando então as perguntas de vocês, tá? Que afinal de contas estamos aí. Sim, obrigado, Ângela, pelo retorno. É, ok, entrou uma aqui. Vamos pegar.
Boa noite, Vanice, minha irmã. Obrigado pela pergunta, viu? Quais foram os critérios que Allan Kardec adotou para formular as perguntas aos espíritos? Bom, Vanice, na verdade, Kardec, como eu gosto de me dirigir a ele é sim um membro da equipe do Espírito de Verdade, né? Porque a equipe do Espírito de Verdade tem milhares de espíritos puros que codificaram, mas Kardec foi aquele espírito que fez parte desse processo e que reencarnou na Terra para na Terra materializar a codificação. Então ele já tinha todo um preparo anterior quando ele era Jan Hus, o reformista da Idade Média, e morreu em Valença na Idade Média, tá? Em que ele já voltava ao estudo do Evangelho, das leis de Deus. Aí ele vem preparado já para isso, começa a estudar com o maior pedagogo do mundo à época, que era Pestalozzi, tinha uma facilidade para a educação, o raciocínio pedagógico imenso, era de uma inteligência brilhante, porque Kardec falava fluentemente 8 idiomas. Tinha conhecimento completo de 7 tipos de ciências diferentes. Ele foi o responsável por planejar o sistema pedagógico francês, né? Então, era um homem extremamente preparado e que veio e recebeu esse apoio de Pestalozzi e se tornou praticamente uma das maiores autoridades em educação e pedagogia da época. Então, os critérios que ele utilizou foram seguindo a própria orientação de Zéfiro, porque ele precisou fundamentar as bases primeiro. Quando a gente pega o livro dos Espíritos, a gente pega assim, olha, primeiro, Kardec analisa Deus. Deus. Depois, a relação de Deus com o homem. Depois disso, vem a questão, quais os elementos do universo? Questão 27. Deus, Espírito e Matéria. Aí ele começa a estudar a matéria. Aí ele vai para o Espírito. Na primeira parte, ele destrincha, ele analisa a questão Deus, Espírito, Matéria e a sua relação. A relação do Espírito com a matéria. A relação da encarnação e da desencarnação. Tudo levando um nível lógico. A partir da segunda fase do livro, ele começa a fazer a relação entre os espíritos, o mundo espiritual. Aí vem as leis morais, para depois finalmente vir as esperanças e consolações, né? Que aí é a parte que ele analisa o verdadeiro sentido da vida. Então, tudo isso, logicamente, ele teve os parâmetros da espiritualidade maior, mas a gente não pode tirar o mérito dele de ser extremamente inteligente e perspicaz para analisando as respostas dos espíritos e direcionando as perguntas para que ficasse o mais claro possível, tá? Betânia, minha irmã, boa noite. Obrigado pela pergunta. É verdade que o câncer é a última encarnação na Terra depois. Deixa eu ver. Depois vai para a orbe, assim uma pessoa espírita me falou, porque nunca li nada a respeito. O câncer é a última encarnação na Terra, depois vai para o orbe, assim uma pessoa espírita.
Bom, Betânia, não ficou muito clara a tua pergunta se é o câncer a doença, tá? E se a pessoa que tem câncer seria a última encarnação dela na Terra. E depois ela iria para um outro orbe mais feliz ou menos feliz, enfim, conforme o processo de regeneração. Eu vou responder pelo que eu entendi, tá? Se caso não for isso, eu peço a gentileza para você explicar essa questão aí do câncer e da última encarnação, tá? Mas em realidade o câncer é uma doença como outra qualquer, ou seja, ela tem fundamento e raízes nos nossos equívocos dessa existência ou de existências anteriores, conforme o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, item 1 e 2, causas atuais e anteriores das aflições, tá? Mas é uma doença expiatória para reparação de um equívoco. Isso não quer dizer que o espírito, ao passar pela expiação do câncer, ele tenha reparado tudo que ele fez e tenha aprendido tudo que a Terra é capaz de ensinar a ele. Então ele desencarna como câncer, resgatou um delito, um erro dele, mas ele tem muito mais a aprender e às vezes até a resgatar. Então ele reencarna e desencarna quantas vezes forem necessárias, tá? Mas se não for isso, por favor, coloque aqui para mim, tá bom? Bernadette, minha irmã, você pode nos falar sobre a infância de Jesus? Na realidade, a infância de Jesus foi tranquila e calma, né? Humberto de Campos fala um pouco da infância de Jesus no livro Boa Nova, psicografia do Chico. Diz que Jesus era uma criança como outra qualquer, mas com uma peculiaridade, com algo diferente. Porque enquanto as crianças, na sua grande maioria, se dedicavam apenas a brincar, Jesus, com 5, 6, 7 anos, ele conversava com lavradores, com lavadeiras, com agricultores, né? Ele consolava. Era muito comum, Humberto de Campos diz, pessoas já idosas pedindo conselhos a Jesus, que era criança, né? Choravam ao ombro dele. Tanto que há um fato inusitado que Humberto de Campos narra, que aos 12 para os 13 anos, Jesus leva um assassino muito famoso da região para casa. José e Maria assustam-se. Ele dá de comer, dá de beber, conversa com o assassino chora no ombro de Jesus, pede perdão, Jesus o perdoa e ele segue. Então a infância de Jesus foi tranquila, né? Com essa peculiaridade. Afinal de contas, nós estamos falando do governador espiritual do planeta, né? Nós temos espíritos amigos que nos acompanham, né? Os nossos amiguinhos imaginários. Quem eram os amiguinhos imaginários de Jesus? Acredito que os cristos do sistema solar. Imagina isso, né? Quem sabe daqui a alguns bilhões de anos a gente chegue lá, né, Bernadette? Obrigado pela pergunta. Jesus não é mentor particular de nenhum médium, padre, pastor. Quando ele quer nos enviar uma mensagem específica, nos manda através de seus mensageiros, correto? Ontem ouvi uma amiga da minha esposa falando que antes de ir ao culto, Jesus falou com ela. Na verdade, meu irmão, é assim: Jesus comanda a humanidade inteira e o planeta. A mensagem que ele tinha para trazer, ele trouxe pessoalmente. Antes dele, os mandamentos da lei de Moisés,
Jesus diretamente passou a Moisés no Monte Sinai. Inspirou, através dos seus missionários de luz, os profetas ao longo da história. Veio pessoalmente e depois disso continua coordenando todo o movimento de evangelização do mundo diretamente, mas ele não se vincula a médium nenhum, até porque a diferença vibratória de Jesus para nós é de tal magnitude, né, que seria quase impossível Jesus se comunicar de forma lúcida, porque a gente não daria conta do nível vibratório muito diferente. Tanto é que nós sabemos que Jesus começou o processo de reencarnação, processo de preparação para reencarnar, 1.200 anos antes de vir, quando ele passou a tábua dos 10 mandamentos da lei para Moisés. Mas os mensageiros de Jesus falam com as pessoas, induzem as pessoas ao bem. E muitas vezes as pessoas, conforme a sua realidade religiosa, admitem ser o próprio Jesus, tá? Mas são mensageiros a comando dele. Pedro, boa noite, obrigado pela pergunta. Fale para nós o que é a moral, a qual temos que desenvolver para a evolução espiritual. Isso nos traz sofrimento? Bom, Pedro, na verdade, a moral que temos que desenvolver é a moral cristã. Tá? O que é alcançar uma evolução espiritual? É chegar mais próximo de Jesus. Não é Jesus vir até nós, porque Jesus está constantemente conosco. É a evolução moral e evolução espiritual é subir até Jesus moralmente, sintonizar com Jesus e aí seguirmos aqueles 3 preceitos que ele próprio disse. Aquele que quiser vir depois de mim, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, empunhe a sua cruz e siga-me. Então a evolução moral real passa pela reforma íntima, porque não há evolução espiritual se a gente não mudar. Mudar o quê? Os hábitos errados que existem dentro de nós. Tudo aquilo que a gente fala, pensa e faz contrário ao Evangelho. Nossa, mas isso é impossível. Sim, claro. Não é do dia para a noite que a gente vai conseguir. Mas começar um passo de cada vez. Se a gente conseguir desenvolver uma virtude que seja e firmar o nosso caráter em cima dessa virtude em uma encarnação, já é um passo. É muito difícil, porque nós estamos há séculos fazendo errado. Então, agora, quando nós estamos nesse processo de transformação, é difícil, dói. Porque a gente está habituado à parte mais fácil, ao caminho mais fácil. Então, quando a gente vai para o caminho mais difícil, que é o mais doloroso, que mexe com o nosso egoísmo, que mexe com o nosso orgulho, quando alguém nos xinga, nos persegue, nos humilha, o que a gente quer fazer? A gente quer voar no pescoço. O que Jesus orienta? Perdoa e segue. Porque o doente é aquele que agride, não aquele que perdoa. O que perdoa já está curado. Então, para isso, a gente tem que arrancar de dentro de nós o orgulho e o egoísmo. Mas isso dói muito. Mas como ele diz, o caminho que leva à porta estreita é pedregoso e espinhoso. E sem isso, a gente vai ficar parado na evolução. E um dia, a gente vai ser obrigado a evoluir pela força das circunstâncias, pela dor, né? Então, mais vale agora
se esforçar para matar um pouquinho dentro de nós o orgulho e o egoísmo, porque há três grandes inimigos do ser humano: o orgulho, o egoísmo e o apego à matéria. Se a gente conseguir matar o orgulho, o egoísmo e o apego à matéria, a gente se torna espírito puro. Até lá, vamos caminhando um passo de cada vez, tá bom? Eu que agradeço, Vanessa. Ah, ok, Betânia, obrigado, viu? Eu fiquei em dúvida mesmo, mas que bom que eu ajudei. Bom, gente, é 8h30 e acabaram as perguntas. Nós temos ainda meia hora aí. Vocês podem fazer perguntas por mais 15 minutos, tá? Então aí a gente está à disposição, tá? Aguardando vocês aí. Como eu disse, vocês que comandam a reunião hoje. Nossa irmã Elisângela perguntou: fale um pouco sobre não haver nenhum tipo de cerimônia de casamento na doutrina espírita. Na verdade, Elisângela, é assim, né? A gente precisa entender muito bem a questão, tá? A doutrina espírita, vamos começar assim. Todas as religiões do mundo cristãs são filhas da Igreja Católica. A Igreja Católica é a primeira religião cristã do mundo. Então, todas as religiões cristãs do mundo são filhas da Igreja Católica. Para a Igreja Católica, existem 7 sacramentos, 7 rituais de sacramento. Dentre eles, o casamento. Então, o casamento é um ato sacramental, tá? Só que na doutrina espírita nós não temos sacramentos. Não temos sacramentos. Então, não temos rituais, tá? Então, o que acontece? Como a maioria de nós vem da Igreja Católica, e se não veio da Igreja Católica nessa encarnação, a gente já participou da Igreja Católica por séculos, a gente traz muito arraigado a necessidade do ritual, a necessidade da liturgia, a necessidade do sacramento. Então, quando Kardec nos fala que não há sacramentos na doutrina espírita, a gente vincula uma proibição de fazer casamento na doutrina, né? E muitos espíritas pensam assim até hoje, tá? Não, eu não posso casar porque eu sou espírita. Só que uma coisa é o sacramento, outra coisa é compartilhar o momento com a espiritualidade superior, através de um amigo que seja convidado a uma festa e seja chamado a falar um pouco do amor, da relação do casal, da vinculação e da responsabilidade dos dois, como um meio de confraternização entre amigos para aquela união. Então, dessa forma, eu já celebrei, não é o caso, porque se eu falo celebrar, eu estou me vinculando a ritual e sacramento. Mas eu fui convidado a participar de mais de 20 casamentos. Então eu fui chamado a falar um pouco da relação do casal, a falar um pouco da espiritualidade, da importância do casamento, a responsabilidade dos noivos. E a questão é igual. Entra-se a noiva, entra o noivo, entra a noiva. Alguns querem colocar padrinhos, ponham. Não tem problema, né? Porque não há o ritual.
não há palavras sacramentais que vão sacramentar a união. Eu não estou fazendo aquilo como representante de Deus na terra e ali dentre aquelas pessoas. Eu estou apenas ali difundindo, divulgando a mensagem de Jesus em relação ao relacionamento conjugal, não só para aqueles que estão casando, abençoando eles, mas não eu, mas a espiritualidade superior. Então, o casamento, ao meu ponto de vista espírita, pode ocorrer, né? É que nós gostamos de chamar de uma cerimônia, não uma cerimônia, mas uma reunião em que se vincule a alegria, a festejar a união do casal e aproveitar essa oportunidade para falar de Jesus, né? Mas as pessoas chamam de casamento espírita. É palavra, é termo, né? E aí a pessoa chama como queira, mas eu não vejo problema nenhum, tá? Todos os que eu participei foram muito bonitos, né? Cada qual da sua forma, mas sempre com a mensagem de Jesus à frente do casal, tá? Ângela, minha irmã, vamos lá. Aproveitando então, vou fazer uma pergunta. Pode falar sobre as leis morais? Na verdade, as leis morais são as leis divinas, as leis naturais da vida. Toda a lei natural é lei moral. O Espírito de Verdade fala isso no Livro dos Espíritos. E são algumas leis morais que Kardec analisa, né? Analisa na terceira parte do Livro dos Espíritos, e sem as quais a gente não conseguiria evoluir. Então temos a lei de evolução, a lei de destruição, a lei de amor, a lei de justiça, a lei de caridade e outras, a lei de reprodução, né? Dentre outras. Então, essas leis fazem parte inerente da nossa consciência. E sempre que nós fugimos a essa lei, ou tentamos de alguma forma desviar-se dessa lei, a gente sofre. Não porque Deus castiga, mas porque nós estamos indo contrário à nossa própria natureza divina. Então, as leis morais da vida, elas existem dentro de nós e nos conduzem como bússola eficaz de volta a Deus, tá? Bernadette, minha irmã, obrigado. Alguma técnica para se dialogar com o espírito em uma reunião mediúnica? Acho difícil. Bom, Bernadette, aí a gente entra numa questão bem particular dentro do movimento espírita, que são as reuniões mediúnicas, e mais particular ainda, a do dialogador, a do conversador, que muita gente chama de doutrinador, né? Que é o diálogo, é a conversa com os espíritos. E para ser dialogador, para ser um conversador ou doutrinador, a pessoa não basta gostar da doutrina. Ela tem que conhecer a doutrina. E não basta conhecer a doutrina, ela tem que ter um tato psicológico para conversar. Por quê? Porque ele está falando com o espírito, mas pelo fato de estar desencarnado, não deixa de ser uma pessoa que sente. Porque, infelizmente, o que eu percebo é que muitos doutrinadores esquecem isso. Pensam que ali é um espírito que não sente. E não é isso, né? Então, se for um sofredor, um necessitado, um apavorado, não sabe que desencarnou ainda, o consolo, o alívio, mostrando a ele que ele está amparado, que ele está protegido, e logo após encaminhado às colônias, aos hospitais, pela equipe médica
que assessora a reunião. Se é um espírito embrutecido, raivoso, um obsessor, e aí nós estamos falando de reunião de desobsessão, aí ele precisa ter uma dose maior de conhecimento, não só da doutrina, mas também da Bíblia. Porque algumas vezes espíritos em reunião mediúnica me chamaram para conversar sobre o Evangelho, falando que as suas teses de fazer o mal estavam baseadas no que Jesus falava. E eu tinha que ter o mínimo conhecimento do Evangelho para poder rebater com outras teses de Jesus. Mostrar àquele nosso irmão que o que ele entendeu como certo estava equivocado. Era uma interpretação errada. Então, a gente precisa ter, sim, uma imensa boa vontade em auxiliar, mas um grande preparo e conhecimento, não só da doutrina, como também do Evangelho. Tá bom? Maria Luísa, obrigado pela pergunta. Na transição planetária, os espíritos trevosos... Opa, subiu aqui, peraí. Opa, peraí. Na transição planetária, os espíritos trevosos, lá das cavernas, não terão mais oportunidade de reencarnar aqui na Terra? Como se dará essa situação? Eles irão de forma compulsória para outros mundos? Maria Luísa, na verdade, a transição planetária, resumindo, tá? Aqueles espíritos que não aceitam mudar, que ainda não se comprometem seriamente com o bem, não terão vinculação vibratória na Terra. Terão que partir para planetas primitivos. Lá, quando está iniciando a civilização, os homens da caverna, homem macaco, tá? No mundo físico, encarnado é mais simples. Por quê? Ao desencarnarem, esses homens e mulheres más, eles não vão poder mais reencarnar na Terra. Por quê? Só tem um espírito na Terra que tem o comando de quem encarna e de quem desencarna. Você ganha um docinho se você adivinhar. Jesus. E Jesus já determinou que espírito mal na Terra não encarna mais. E aqueles que aqui estão, ao desencarnarem, não vão mais poder voltar. Então, esses já vão sendo preparados para reencarnar em outros planetas, tá? Menos evoluídos. Agora, esses espíritos do umbral, esses irmãos trevosos, também estão inconscientemente sendo preparados, porque há um momento que eles vão ser encaminhados, tá? Então, por quê? Porque uma das características do mundo de regeneração é não ter umbral. Porque o umbral não é um local circunscrito, criado por Deus, mas é um local que se transformou naquilo pela vibração negativa daqueles que ali estão. Tá bom? Aline, boa noite, obrigado pela pergunta. Como estamos nesse período da Covid, quando a pessoa está entubada, como fica o espírito da pessoa? Ela sofre ao ver as aflições dos familiares? Na verdade, Aline, quando a pessoa está entubada, ela está sob efeito de anestésicos, ela está no que a gente chama de coma induzido, né? Então, a situação dela, do ponto de vista espiritual, é a mesma de quando ela está em coma, tá? Ela sai do corpo, é assessorada pelos seus amigos espirituais, e encaminhada a um hospital para refazimento do espírito, aprende, reforça os conceitos. Se ela tiver que continuar o seu processo de vida física,
Ou seja, se estiver em seu plano encarnatório retornar, ou seja, a Covid é apenas um período de expiação que ela deve passar e depois retornar à vida, ela utiliza desse período para reforçar os seus conceitos, para poder voltar com mais ânimo para as lutas do mundo. Mas, se ela tiver no plano kármico a necessidade de desencarnar naquele período e o Covid veio, afinal de contas, o Covid só vem àqueles que têm a necessidade de passar por ele, excetuando-se os casos de abuso pelo livre-arbítrio, ou seja, não usar máscara, não usar álcool em gel, fazer aglomeração e etc. Se ele estiver preparado para retornar ao mundo espiritual, ele já fica nesse período anterior ao desencarne, sendo preparado nos hospitais e pelos familiares que antecederam para que o desligamento final seja o menos traumático possível, tá? E a maioria das vezes ele não percebe a aflição dos familiares porque a espiritualidade superior não permite para que ele não fique também aflito. Bom, meus irmãos, 15 para as 9, eu ia pedir para vocês encerrarem as perguntas, mas já encerrou. Então vamos fazer o seguinte, nós temos 15 minutos. Se caso vocês ainda quiserem fazer umas 4 perguntas, acredito que dê tempo até as 9 horas, tá? Se caso vocês acharem que não tem mais perguntas, aí a gente já passa para a vibração pelos necessitados e para o passe. Vai depender de vocês, tá? Nós temos 14 minutos e o tempo está correndo, tá? Eu fico aguardando a decisão de vocês. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Bom, gente, não temos mais questões. Ninguém quer colocar mais nenhuma questão. Temos mais um tempinho aqui. Não que eu estou forçando vocês a colocar perguntas, mas como temos esse tempo que a espiritualidade concede a gente, né? A gente fica no aguardo aqui, tá? Mas se nós estamos a 8h47, entrou mais uma aqui. Então vamos lá. Annalise, boa noite, minha irmã. Obrigado pela pergunta. Gostaria de saber se os nossos animaizinhos recebem o passe junto conosco. Temos que colocar uma água semanal separada para eles. Sim, seria bom, Annelise, porque assim, eles recebem não só a fluidificação das águas, mas também recebem o passe. Tá? Tanto que em casa, quando eu faço o evangelho no lar, e nós colocamos a jarrinha com água, ao final nós separamos também um pouco de água e colocamos na vasilha de água da nossa cachorra, tá? Então, por quê? Porque eles recebem também com toda certeza, tá? Então, é um hábito muito salutar. Rogério, boa noite, obrigado pela pergunta. E os contatos com seres de outros planetas, já estamos tendo? Então, Rogério, a gente precisa primeiro começar assim, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Um dos pilares da doutrina espírita é: todos os planetas têm vida.
vida mais embrutecida que a nossa, igual a nossa e superior a nossa. Todos os planetas do sistema solar têm vida inteligente. Mas por que que a gente não vê? Por mais difícil que isso seja para o nosso orgulho, porque o planeta Terra é, dentre todos os planetas do sistema solar, o mais atrasado. O único que ainda mantém uma matéria grosseira. Então nós não temos acesso a um contato direto com eles por isso. Mas o próprio Kardec afirma isso em A Gênese e o Chico confirma essa definição de Kardec no programa Pinga Fogo, dizendo que uma das características do processo de transição planetária é que nós teremos autorização para ter um intercâmbio direto com esses nossos irmãos de outros planetas. Porque aí nós vamos entender definitivamente que há um Deus soberano do universo, que Deus não é só da Terra, e que todo o universo prevalece a fraternidade universal, né? Então nós vamos sim entrar em contato com eles, tá? Mas ainda não ocorreu. Fábio, obrigado pela pergunta. O que você acha do livro Kardec Prossegue? Eu, infelizmente, não li, Fábio. Eu vou falar do que eu acho que é. Eu não li o livro, mas eu acho que é um livro que fala que Chico Xavier é a reencarnação de Kardec. Eu acho, e aí é uma opinião minha, a doutrina espírita fala que nós temos que fundamentar os nossos esforços nos conceitos básicos da fraternidade e do amor. Que nós nos vinculamos muito à questão de reencarnações. Sim, algumas são interessantes para que a gente tenha um exemplo de renovação e a gente possa aplicar isso na nossa vida. Mas isso é um entendimento secundário, né? Saber se Chico foi ou não foi Kardec, moralmente não nos ajuda em nada. Mas cada qual tem a sua opinião, né? Por uma série de situações que a própria doutrina nos esclarece, o bom senso, a lógica, a comparação de comportamentos, o testemunho de pessoas idôneas. Eu tenho o entendimento que Kardec não é Chico, aliás, encarnado, tá? Mas é uma opinião minha. Eu respeito aqueles que acham o contrário, tá bom? Fale um pouco sobre o anjo da guarda. O anjo da guarda, ou mentor espiritual, ou anjo guardião, ou mentor, ou guia, é o espírito geralmente altamente elevado, que carrega como tarefa, como missão, nos acompanhar. Um período curto, tá? Apenas do tempo das primeiras reuniões que a gente faz no departamento de reencarnação da nossa colônia, acompanha todo o nosso processo de preparação para reencarnar, acompanha todo o nosso processo de gravidez, acompanha toda a nossa vida, nascimento, infância, fase adolescente, adulta, fase idosa, o desencarne e ainda continua nos abençoando quando a gente volta para o mundo espiritual. Então, não é uma tarefa fácil, porque a esmagadora maioria dos encarnados, incluindo esse que vos fala, não dá muita bola para os nossos mentores espirituais.
Então é muito difícil ser um anjo da guarda. Mas eles continuam ao nosso lado sempre, nos orientando e nos assistindo, mesmo quando a gente não dá muita informação, né? Gente, agora eu vou ter que fazer o contrário. Faltam 6 minutos, temos a mais algumas questões, então eu peço para vocês já colocando o pé no freio, tá? Josiane, boa noite, obrigado pela pergunta. João, minha mãe ficou entubada e curou todas as doenças, inclusive o Covid, mas não acordou e acabou desencarnando por uma parada. Conversava muito com ela nesse período e acredito que ela me ouvia. E quando falei se ela precisasse ir, o que ficaríamos bem, ela se foi. Estou errada de pensar assim? Não, Josiane, está completamente correta. Por quê? Porque a sua mãezinha não morreu porque pegou o Covid. Ela pegou o Covid porque ela precisava voltar para casa. E ela precisava voltar para casa porque ela já tinha cumprido a tarefa dela na Terra, né? Todos nós trazemos um período para ficar encarnados. E quando esse período termina, nós retornamos. Seja por uma doença, seja por um acidente, seja por alguma situação, nós voltamos. Você fez muito bem de conversar com ela. Os mentores espirituais a prepararam no período da intubação, em que ela estava sedada, nas colônias espirituais, nos hospitais, já preparando, muito provavelmente com os familiares ao lado, para que pudessem fazer o desligamento. Por quê? Porque já estava preparado isso. Mas ela sente as vibrações, sente as palavras, sente o sentimento. Os mentores não permitem que eles entrem em contato com sentimentos perturbadores, de aflição, de angústia, de revolta. Mas esses sentimentos nobres, eles assimilam e caem no coração deles como verdadeiros bálsamos de luz. Tenha certeza que sua mãezinha está muito bem amparada. Sim, Josiane. Exatamente. Horas antes do que você falou, porque exatamente, muito provavelmente, ela estava ainda um pouco ansiosa ou receosa pela situação de deixá-los. Quando você retira dela esse fardo, retira dela esse peso, ela serena, ela se tranquiliza, como se alguém que estivesse com uma dor e colocasse um remédio no local do ferimento e aliviasse de imediato a dor. E aí ela volta tranquila para casa, né? Com a graça de Deus, a doutrina nos possibilita essas bênçãos. De mesmo na morte física, que é uma dor terrível, que é a dor da ausência física, ela nos ensina a ver a luz e a misericórdia de Deus atuando, né? Porque foi uma bênção ela retornar, porque ela merecia retornar. Eu sempre me recordo de uma mensagem que está inscrita no Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem de bem, teria morrido. A pessoa desencarna apenas quando já cumpriu a sua missão, através do amor, da caridade e do bem. Porque se não fosse assim, ela continuaria para continuar trabalhando na sua reforma. Que Deus nos abençoe a ela e a vocês também, a família. Bom, meus irmãos, 2 minutos para as 9.
Vamos iniciar então a nossa segunda parte, a vibração por todos os necessitados, o passe e a fluidificação das águas, tá? Bom, convido a todos a elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos envolver Jesus nesse momento em um abraço carinhoso. E nesse abraço, vamos falar-lhe das nossas necessidades, das nossas dores e aflições. E Ele, o celeste amigo, o divino guia, haverá de nos abençoar, uma vez que Ele mesmo disse: venham a mim todos que estão cansados e fadigados, e eu vos aliviarei. Rogamos também pelos nossos familiares, presentes, ausentes, próximos, distantes, onde quer que se encontrem, recebam a bênção e a misericórdia de Jesus. Pedimos pelos nossos irmãos encarnados, que sofrem provas e expiações, seja na fase da infância, da adolescência, na fase adulta ou idosa. Rogamos, Senhor, seja o divino farol a nos iluminar pelos caminhos tortuosos da terra, para encontrarmos as bênçãos do teu amor e da tua felicidade. Rogamos por aqueles que passam pela vida física, aprisionados a um leito de hospital, a doenças tidas pela medicina como incuráveis. Rogamos a cura, Senhor, como fizeste a tantos. Mas se não for possível, uma vez que sabemos que a doença é remédio amargo para a cura do espírito, rogamos fé, perseverança, resignação e, sobretudo, a certeza que dia virá encontrarão muito mais do que a saúde física, a saúde espiritual. Rogamos agora. Vamos nos unir todos em um só pensamento, em uma só vibração, em um foco luminoso que atinja todos aqueles que nós pensamos nesse momento. Todos aqueles que têm o nome escrito nos comentários. A todos aqueles que nesse momento nossa mente alcança. E um exército divino sob o comando amoroso de Jesus caminhará pela ponte luminosa do nosso pensar e alcançará todos aqueles que necessitam e sofrem, levando a força, a proteção, o amparo, o remédio, a saúde, a paz, a serenidade, o fortalecimento da fé e a certeza que somos imortais e filhos de Deus. Rogamos agora por toda a humanidade que sofre diante dessa pandemia, mas também de tantas e tantas outras doenças que diariamente acabam com estruturas de famílias, de sonhos na Terra, mas que mais uma vez a amada doutrina de luz ilumina a nossa visão ainda acanhada e fechada do mundo, para perceber que os sofrimentos e as dores são os primeiros acordes das músicas celestiais da redenção. Rogamos por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que, envolvidos pela Covid,
nesse momento, se encontram contaminados. Ampare e abençoe, Senhor, iluminando a cada um, para que fortaleça neles a fé em Teu infinito amor. Aos nossos irmãos que batalham diariamente na área da saúde, e a todos aqueles que se entregam à luta em benefício do próximo, não obstante os riscos que a pandemia causa, rogamos o Teu amor, para que possam continuar sendo servidores do Teu infinito amor, divulgando, através de ações e gestos, o Teu Evangelho de luz. Rogamos, Senhor, soberano Mestre da nossa existência, nos conduz ao caminho da renovação, para que possamos sair dessa pandemia curados do mal que ainda existe dentro dos nossos corações. Vamos rogar agora pelos nossos irmãos já desencarnados, nossos familiares que retornaram à pátria espiritual, que Deus os ilumine na nova etapa das suas vidas e que Deus abençoe a todos os familiares para que possam ter a certeza e a força da fé que o amor é maior do que tudo, inclusive maior do que a morte física. Rogamos por aqueles que encontram no mundo espiritual o sofrimento, consequência de uma vida voltada ao erro. Rogamos, Mestre, que o arrependimento seja a chave que lhes abra a porta da vida renovada. Rogamos a doce Mãe Santíssima de Nazaré, que abrace em seu infinito amor maternal a todos os irmãos que mergulharam no abismo negro do suicídio, para que possam encontrar em seus corações a luz do recomeço. Planta, Senhor, no coração dos irmãos endurecidos no mal, a semente luminosa da verdade, para que ela floresça e os liberte, tornando dignos do Teu infinito amor. E assim, agradecidos a Deus, o Pai da vida, a Jesus, o constante amigo, e a legião de espíritos amigos que nos abençoa, nosso profundo agradecimento e gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa cair em tentação, livrando-nos do mal. Que assim seja. Vamos agora manter ainda os olhos fechados e abrir agora a mente para sermos transportados às areias mansas e macias do lago de Genezaré, na cidade de Cafarnaum. A luminosidade do sol nascendo, faiscando no lago milhares de centelhas de luz. A brisa nos acariciando a face. Quando percebemos alguém a nos abraçar, a alegria de perceber que é o Mestre Jesus. Um abraço luminoso que nos envolve todo o corpo orgânico, reestruturando a saúde, a mente reestruturando a harmonia dos pensamentos, o espírito e o coração reestruturando a nossa fé e confiança em Deus. E quando estamos envolvidos nesse abraço carinhoso,
nos sentimos revigorar de dentro para fora. O sorriso de Jesus é inebriante. E nesse momento, que estamos em um êxtase de alegria e felicidade, Ele serenamente nos diz: filho, prossegue caminhando pelos caminhos tortuosos, cheios de espinhos e pedras do mundo, porque este é o caminho da redenção. Está em meu evangelho de amor, que a porta estreita da salvação só dará acesso àqueles que tiverem força e perseverança de amar até o fim. Mesmo que esse sentimento nobre, que infelizmente hoje na atualidade está tão corrompido, nos traga as dores do caminho. Prossegue, filho. Estou ao teu lado, velando por ti. Não te perturbes com as agressões e perturbações dos outros. Lembra, filho, quando os outros perseguem, os doentes são eles. Quando nós perseguimos, nós nos contaminamos e adoecemos também. Segue. Não foi à toa que eu empunhei a cruz e levei ao Gólgota para que pudesse coroar de êxito a minha missão na terra. Era para deixar a vocês o exemplo de que há necessidade, há aqueles que querem seguir no meu caminho, empunhar a sua cruz, a cruz das dificuldades e desafios do mundo, matar dentro de si mesmo o orgulho e o egoísmo e seguir-me, porque eu sou com o Pai desde o princípio e aguardo com muita expectativa e amor, filho, que um dia tu também venças o mundo e seja um só comigo. Caminha, filho, mesmo que seja 1 milímetro cada dia, mas tendo a certeza de que 2 palavras devem envolver o seu pensamento, as suas palavras e seus atos diariamente. Amar e servir. Só assim serás capaz de adentrar o reino do céu ainda na terra. Segue em paz e ama. E assim, encerrado o passe e a fluidificação das águas, nos resta agradecer. Agradecer aos nossos mentores espirituais. Agradecer à legião de espíritos amigos, trabalhadores do GAEFA que aqui estão conosco. Agradecer ao dirigente espiritual da reunião, ao mentor espiritual que esteve ao meu lado me assessorando, à Mãe Santíssima de Nazaré, a Jesus Cristo, nosso Mestre, o nosso modelo e guia.
mas sobretudo a Deus, o nosso Pai, o Senhor da vida e das bênçãos, a quem entregamos esse trabalho aos pés e rogamos, Pai, nos fortaleça e abençoa, para que nesses períodos de perturbação moral no mundo, possamos manter a serenidade e o equilíbrio que o Senhor nos concede, para que possamos, não obstante pisando sobre espinhos de calúnia e pedras de perseguição, possamos nos manter firmes e fiéis no seu evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. E assim, meus irmãos, encerramos mais uma reunião do GAEF. Mais uma reunião de quinta, mais um pinga-fogo, agradecendo imensamente a cada um de vocês que possam receber nesse momento um abraço do meu coração por tudo que fizeram por nós nessa noite, por cada um ter auxiliado para que essa reunião pudesse ter sido coroada de êxito. Por nesse momento, cada irmão que pensamos está recebendo o auxílio de um mensageiro de Jesus. Isso tudo graças a vocês. Minha gratidão, desejando a vocês uma semana, um resto de semana de muita paz, de muita harmonia, de muitas bênçãos. Terça-feira que vem, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, estaremos reunidos terça-feira, às 8 horas da noite, para mais uma reunião do GAEFA. Agora, se caso alguma resposta não foi fiel à doutrina, eu peço desculpa a vocês e peço que coloquem nos comentários para que a gente possa rever os conceitos também. Que eu adoro a frase de Herculano Pires: na doutrina não há professores, há só alunos. Todos estamos aprendendo. Se eventualmente esta reunião, esse pinga-fogo, auxiliou vocês de alguma forma, eu peço que compartilhem nas suas páginas, para que mais pessoas possam ter contato, não comigo, não com o meu ponto de vista, mas com a doutrina. Essa reunião ficará na nossa página do Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, como também ficará daqui a pouco no nosso canal do YouTube, o GAEFA Espírita, a quem convido a todos a conhecer, assistir às palestras, às reuniões que ali estão. Se quiserem também inscrever-se, que nós estamos rumo aí à pretensão de 1000 inscritos, o que nos possibilitará fazer uma transmissão simultânea Facebook e YouTube. Conheçam também nossa página no Instagram, GAEFA Espírita, ali tem várias mensagens, recados, enfim. E do mais, meus irmãos, tenham uma noite de luz, de paz, de bênçãos, e que o nosso Mestre Jesus cubra a cada um de vocês em seu manto de amor. Fiquem em paz e que Jesus nos abençoe.